Fran, mas e se eu lavar, por exemplo, se eu fazer somente luzes na fita adesiva, pode? Você vai correr o mesmo risco, porque se relar, por exemplo, água morna ou até mesmo água fria, após o primeiro dia de aplicação das fitas adesivas, você vai estar correndo esse risco de não ter uma boa aderência, tá? Lembra que eu trabalho de uma maneira completamente diferente? Eu pego o quê? Eu dou os pontinhos, eu coloco o microlink para segurar a base, dou os pontinhos nas laterais, no meio, mas mesmo assim eu vou correr esse risco de escorregar as fitas adesivas. Onde não tem os pontinhos, vai penetrar água, tá? Uma das coisas que eu inventei, falando das cápsulas de queratina, foi o quê? Uma técnica para que não penetra água mesmo, escorrega nas fitas, nas cápsulas de queratina. Por exemplo, as cápsulas de queratina, elas escorregam por quê? Porque entra água, resíduo, creme, após o primeiro dia, se você não tiver um bom fechamento, né, a cliente vai lavar o cabelo, entrou água ali, ela fica fofinha e escorrega, tá? As fitas adesivas é diferente. Por exemplo, se ela não tiver bem fechada, por isso que é importante também estar fechando com o quê? Com o alicate, né? Quanto mais fechadinhas as fitas adesivas, melhor. Ah, Fran, não, mas eu só passei a mão assim e já fechou. Não, não vai ter um bom resultado. Então, nós profissionais temos que respeitar regras e limite de cada técnica. Ah, não, Fran, mas eu não aprendi desse jeito. Mas que tal começar a trabalhar desse jeito? Talvez você vai evitar grandes problemas, mas grandes problemas mesmo, tá? Quando eu falo para você para apertar as fitas, eu trabalho assim, quanto mais segurança, melhor. Ah, mas o cabelo, igual, por exemplo, eu tenho um cliente que faz manutenção de fita adesiva todo mês. Todo mês. Tem cliente que é assim, não gosta. Então, aí, essa cliente, eu já sei que ela vai vir todo mês, então eu não preciso estar colocando tanto microlink, por exemplo, fazendo tantos pontos, né, de sustentação, por exemplo. E aquelas clientes que vêm de 3 em 3 meses, assim, rasgando mesmo, onde as fitas já tá quase um palmo, né? E tá bem mole e tal, tudo. Aquela cliente, eu sei exatamente onde eu preciso trabalhar. Aquela cliente, eu sei exatamente, né, o reforço que eu tenho que dar. Por isso que é importante também, fugindo aqui um pouquinho do assunto, mas falando das fitas adesivas, por isso que é importante você conhecer cada cliente sua, saber um pouco, né, do histórico, do dia a dia da sua cliente, tá? O que ela faz, se ela pratica bastante esporte, se ela vai em academia, se é beira de praia, principalmente quem mora, né, em beira de praia e etc, que vai muito na piscina, né, final de semana enfim, ou todos os dias, não sei, por isso que é importante a gente conhecer, né, o dia a dia da nossa cliente. Por quê? Por que eu falo isso? Não querer saber da vida da cliente, querer saber do histórico do cabelo da sua cliente também, para a gente estar fazendo o quê? Um maior reforço. Eu, por exemplo, eu tenho cliente que malha todos os dias. Eu, por exemplo, eu não malho todos os dias, né? Mais ou menos aí de 4 vezes por semana no máximo, né? E mesmo assim eu tenho cuidado com as minhas fitas, mesmo assim eu tenho que andar certinho com as minhas fitas, eu tenho que ter esse cuidado, né? Mas uma coisa sou eu que entendo e percebo do Mega. Outra coisa é a nossa cliente, né, que não tem tanto conhecimento do cuidado, talvez, que nós profissionais temos, né? Então, é necessário e importante você saber da sua cliente. Eu tenho cliente, por exemplo, que em uma fita, né, somente uma fita, eu coloco em torno de 6 microlinks para dar sustentação na base, porque ela está sempre, eu vejo, quando eu retiro e faço a manutenção, eu gosto sempre de medir. Poxa, que desse lado escorregou, por exemplo, tem 4 centímetros de crescimento, e desse outro lado tem 3 centímetros, então a gente tem que dar um reforço. Talvez é o lado que ela dorme mais, que ela dorme, então acaba sempre puxando e escorregando mais um pouquinho, tá? Tudo isso que eu tô falando para vocês é super importante. Para quê? Para uma boa manutenção, para chegar ao dia da manutenção com excelência. E um dos maiores fatores aí, né, para chegar no dia da manutenção com excelência, claro, o cuidado é 50% do profissional, 50% da cliente, mas a responsabilidade maior é nossa. Que às vezes a cliente ela não vai entender que a fita dela descolou porque ela pintou no outro dia.
certo? Por exemplo, as fitas adesivas, elas têm que ter uma boa aderência, colar muito bem colado. Porque mesmo que após 48 horas, vamos supor, 48 horas, né, a aplicação, mesmo após 48 horas, a cliente, ela quer pintar o cabelo, ou talvez ela não pinta, porque você já tem o profissional, igual, por exemplo, acontece muito aqui, as clientes colocam o mega aqui e aplicam e pintam em outro profissional, por exemplo, tem que estar bem fechadinha para quê? Para não entrar resíduo de coloração, tá? A coloração, ela descola totalmente, ela é muito forte, né? Através da amônia, etc. Então, ela descola rápido. Se o álcool descola, imagina o resíduo de uma coloração estando ali na frente. Fora, né, pessoal? Fora também que nós temos que ter uma boa higienização com as nossas fitas após a aplicação da coloração, após a aplicação da coloração, tá? Por que eu estou falando isso? Às vezes acontece, por exemplo, das fitas adesivas começar a surgir um mau cheiro. Às vezes acontece das fitas adesivas ficar aquela crostinha. Eu não sei se vocês já perceberam isso. Algumas clientes, né, que às vezes voltam para fazer a manutenção, quando acontecer isso aqui, eu vou gravar e mostrar para vocês, tá? Fica o quê? Aquela crostinha, aquele resíduo branco, às vezes pode ser do quê? De resíduo de coloração, resíduo de creme, resíduo de, por exemplo, creme para pentear, que é um dos maiores vilões das fitas adesivas, que fica sempre parado, estacionado aqui no início da fita, certo? Então, tudo isso faz com que as suas fitas não tenham uma boa durabilidade. Então, se você é daquela, Fran, mas eu já fiz coloração, descolou? Sorte. Sorte mesmo, tá? Ou talvez, né, você teve um cuidado, assim, muito grande, mas mesmo assim eu tenho certeza que corre o risco, né? Você está correndo o risco da sua cliente voltar e estar reclamando, tá joia? Então, nas fitas adesivas, nós temos que ter esse cuidado. As outras técnicas, né? Se você trabalhar com excelência, produzir com excelência, aplicar com excelência, você não precisa, né, ter esse medo, entre aspas, igual nós temos que ter com as fitas adesivas. Ela é um dos maiores vilões, assim, a coloração e a fita adesiva não bate após o primeiro dia de aplicação.